A partir do século XI, século XII, na verdade até o século XVIII, em 6 séculos, a Igreja viveu um fenômeno que ficou muito conhecido, chamado Inquisição. O que foi a Inquisição? Por que aconteceu a Inquisição? O que foi o chamado Tribunal da Santa Inquisição? Este é um assunto que nas escolas, nas universidades, é muito debatido, é muito conversado, mas muitas vezes não é bem entendido. Eu gostaria até de apresentar a você este livro que eu escrevi para entender a Inquisição. Você percebe que não é um livro muito pequeno, é um livro aqui com cerca de 300 páginas e que tem muitas citações bibliográficas, porque é um assunto que precisa ser estudado com uma certa delicadeza, né? Bem, eu gostaria também de dizer que no ano 2000, quando o Papa João Paulo II quis fazer a celebração do segundo milênio, o Papa quis pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da Igreja. Veja, não pecados da Igreja, mas dos filhos da Igreja. E o Papa, então, João Paulo II, mandou fazer um simpósio no Vaticano, onde nesse simpósio ele convidou cerca de 30 pesquisadores melhores do mundo em história para um simpósio no Vaticano estudar a Inquisição. E o Papa abriu, inclusive, o arquivo secreto do Vaticano, todo o material sobre a Inquisição, para que esses pesquisadores, esses 30 maiores historiadores do mundo inteiro, independente de raça, de religião, de ideologia, de nação, pudessem estudar a Inquisição. E houve simpósio no Vaticano. E fruto desse simpósio foi esse documento aqui, esse documento chamado L'Inquisitione, que são as 30 conferências que esses historiadores fizeram no Vaticano. E aqui, esse documento que eu trouxe lá do próprio Vaticano, né, ele tem as conferências todas, mas nas línguas originais de cada historiador. Então, aqui nós temos em inglês, francês, espanhol, alemão, e cada um fez na sua língua, ou seja, texto original, sem tradução. Foi baseado nesse texto aqui, que o professor Agostinho Borromeu, que é de uma das universidades italianas, coordenou, que nós usamos para escrever esse nosso texto. E nesse documento aqui, nós podemos dizer que temos os estudos hoje mais atualizados sobre a Inquisição. Muitas vezes se fala nas escolas, nas universidades, que milhões de pessoas morreram nas fogueiras, milhões de bruxas, nada disso. Nada disso. São números extremamente exagerados que os cientistas puderam comprovar, os historiadores, que está muito longe da verdade. Bem, mas o que vem a ser a Inquisição? Como nós conversamos num dos programas anteriores, surgiu nessa época na Europa, dentro da cristandade, uma heresia muito forte dos cátaros, que, como eu disse, acreditavam que havia 2 deuses e que desprezavam as coisas materiais porque achavam que o Deus do mal era autor das coisas materiais e queriam valorizar só as coisas espirituais. E com isso, muita confusão aconteceu. Por quê? Porque, desprezando aquilo que é material, eles praticavam certas coisas horrorosas. Por exemplo, proibiam o casamento. Muitas vezes, uma mulher grávida era morta, assassinada, às vezes até apunhalada. Por quê? Porque se considera que ela estava gerando um filho que era obra do mal por ser material. E havia muitas vezes convulsões sociais, invasões de fazendas e queimas e outras coisas. Enfim, tudo isso foi gerando no próprio povo, na sua maioria cristão, uma indignação. E também nos reis cristãos, e também em toda a sociedade. Isso provocou, assim, uma reação muito grande contra esses hereges e muitas vezes eles começaram a ser eliminados. Como na Idade Média a pena de morte era uma coisa comum, era fruto do direito romano que imperava na Idade Média, muitas vezes o povo pegava esses cátaros, às vezes desordeiros, baderneiros, e muitas vezes eles mesmos os colocavam na fogueira. Não a igreja, mas o povo e os governantes. E assim,
tudo teve início. E nós vamos, nos programas seguintes, desdobrar um pouco mais isso e mostrar como a igreja teve que entrar nesse processo.